Escritura, num livro que escreveu o profeta Isaías, o capítulo 45, eu não sei aonde eu deixei meu celular. Está aqui, que eu vou usar ele para brigar, tá, Valdomiro? Já aproveita, irmão, se ele está com volume, o seu também, o meu estava, ó, coloca no silencioso, para não atrapalhar, que às vezes toca no meio do culto, aí atrapalha, entendeu? Versículo, eu não vou pregar sobre aqui, hoje eu vou quebrar um pouco a minha regra, de ler um versículo e pregar sobre o outro, mas em cima de um contexto eu vou comentar algo. Isaías 45, vocês acharam? Pai, diante de nós está a tua palavra, que é fiel e verdadeira. Ministra aos nossos corações, fala conosco. Venha nos instruir, venha nos ensinar, em nome de Jesus. Capítulo 45, versículo 1, está escrito assim: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e para dissingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, vou endireitar os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que eu te chamo pelo teu nome. Olha para mim fazendo um favor. O que Deus está falando por intermédio do seu profeta, do profeta Isaías? Se você olhar o livro do profeta Isaías, os capítulos anteriores até posterior, a nação de Israel, ela está vivendo assim, num ápice assim dos seus livramentos, das suas prosperidades. Ezequias, por exemplo, nesse meio termo, nesse tempo aqui de Isaías, assumiu o governo estava destruído por causa da idolatria, e prospera porque Ezequias traz um povo ao arrependimento, mas o povo estava assim, o povo prosperavam, eles esfriavam no seu relacionamento com Deus, frequentavam o templo, como eu disse no começo do culto, apresentava até as suas ofertas no templo. Mas se você vai ver, por exemplo, no capítulo 44, se você está com Bíblia de smartphone, deixa quieto, com Bíblia de papel, no versículo 9 está a loucura da idolatria. No versículo 21 do mesmo capítulo 44, a promessa de um livramento. No 45 que nós lemos, no versículo 18, fala que Deus ele é o único Criador, que não existe outro. No versículo 19, a comparação de o Senhor e o ídolo. Por que o profeta Isaías está fazendo isso? Porque o povo está se corrompendo, e porque tem uma religião, tem um templo, eles acham que está tudo bem. Só o que vai acontecer? Deus profetiza, por intermédio de Isaías, posteriormente Jeremias, que esse povo ia ser reduzido à escravidão por um período de 70 anos, mas que depois Deus ia levantar um homem, o nome desse homem é Ciro, e esse povo ia lembrar, esse homem ia lembrar do Deus de Israel e da nação de Israel, para favorecer eles, para fazer eles voltarem para a terra da promessa. Só para nível de curiosidade, se você quiser anotar assim, aí diz Ciro ao seu ungido. Isaías está profetizando, você sabe quantos anos depois vai cumprir essa promessa? 200 anos. Ciro nem, irmãos, estava aqui o império assírio bombando, depois do assírio, o babilônio, depois do babilônio, o medos e persas, o governo persa. Ele está falando do governo persa. Quem levou o povo cativo é o império babilônio. Babilônio nem governava o mundo ainda, e Deus já está predizendo lá na frente, porque tudo está predestinado pelo Senhor. Isso significa que vai acontecer? Não, vai depender do meu comportamento, se houver arrependimento, se eu fizer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? O que eu estou querendo falar? Deus tem um plano de paz para realizar através da sua vida. Quem crê, diga amém. Mas existe o próximo versículo 12 que diz assim: então passareis a buscar a mim,
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Jeremias 29, 12. Versículo 13: então eu serei achado por vocês, e eu vou fazer mudar a sorte de vocês. Então, para Deus mudar a minha sorte, eu tenho que me arrepender e buscá-lo de todo o coração, igual eu não buscava antes. Aí aquilo que ele falou do plano de paz vai se cumprir, o versículo 13, mudar a minha sorte. Não adianta eu sentar em cima de uma promessa, não, Deus tem um plano de paz na minha vida, e viver a vida ao meu modelo, ao meu estilo. Porque os próximos versículos vão dizer o cumprimento do 11. Vou repetir os 3 versículos. Eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Jeremias 29, 11. São planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Verso 12: então passareis a orar a mim. Buscar-me-eis e me achareis quando, irmãos? Me buscardes de que forma, irmãos? Não é de coração, é todo o coração. O 13, então eu serei achado de vós, e vou mudar a sorte de vocês. Então eu não posso me assentar em cima de um versículo e confessar ele, achar que ele vai se cumprir. Você consegue entender isso? Fala assim: eu tenho que ser aquela pessoa que o Senhor está procurando. E o que o Senhor está procurando? Ezequiel 20 diz que ele estava procurando alguém que estivesse na brecha. Salmo 89, eu achei alguém esforçado, eu ungi ele com meu óleo. Esse mesmo capítulo 13 de Atos, lá diz: achei Davi um homem segundo o meu coração. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Hoje eu vi um pequeno vídeo, vocês devem ter assistido, que mostra a nossa devoção, nosso amor para o Senhor. Um gerente chama um funcionário, aparentemente crente, uma festa que estava desempregado, passando dificuldade muito grande, algum tempo de firma, fala: fulano de tal, você tem se dedicado muito, você tem sempre modelo, você é um pouco diferente, você não para muito tempo para fumar, você não fica morcegando, elogiando as qualidades da pessoa. E nós decidimos colocar você como gerente do turno da noite. O cara conversando, assim, um supervisor geral, um senhor assim de branco só olhando. Decidimos colocar você como um gerente da noite, de controle do cargo da noite. Falou: muito obrigado, seja muito grato, estou muito feliz. É lógico que nós vamos mexer no seu salário, porque a sua função e o seu cargo será mudado. Só que tem o seguinte: vai chegar 17 caixas, e nós queríamos que você anotasse 15. Eu tenho um destino para essas 2 caixas. Ele olha para o senhor que está atrás, só olhando, assim, fazendo sinal de aprovação, tudo. Ele muda o semblante. Você está jogando no meu time ou não está? O gerente, o coordenador ali, geral, fala para o empregado: não, estou. Então, posso contar com você, com a sua fidelidade a mim? Não responde agora, vai para a sua casa, volta e amanhã você me dá a resposta. Ele passou um perrengue danado, desempregado, que negócio todo, e é feita uma oferta dessa, de melhora de salário, se está no time, se pode confiar. Ele chega, conta para a esposa já fica desesperada, porque compraram algumas coisinhas do tempo que ficaram desempregados, precisando de muitas coisas, alguns móveis, alguma coisa, prestação, aquele negócio todo. Se fica desempregado agora, a vida que já não estava fácil, ia ficar inúmeras vezes pior, pelas contas adquiridas. No outro dia ele chega, 10 horas da manhã, como tinha marcado, falando: fulano de tal, tudo bem? Tudo bem. E o senhor? Estou bem também, tal. Sente-se, por favor, sente-se. Deu tempo de você pensar na minha proposta, que resposta que você tem para me dar? Ele falou: olha, eu não posso aceitar. Mas como que você não pode aceitar? Você não está no meu time? Não, eu estou no seu time, mas eu não posso aceitar. Mas por quê? Porque não é certo. Eu não teria uma consciência tranquila diante do meu Deus. Ele coloca Deus em primeiro lugar. E a minha consciência não estaria tranquila diante dos meus filhos, da minha família. Mas ninguém precisa saber. Ele falou: estou falando da minha consciência.
A minha consciência não permite. Eu, sendo assim, você sabe o que pode acontecer com o seu emprego, né? Ele abaixa a cabeça, eu sei. Aí aquele senhor troca com o outro, olhares, faz sinal de aprovação, o senhor levanta, estende a mão, ele da cabeça abaixo, levanta a sua cabeça. Foi por quê? O cargo é seu. Nós há muito tempo estamos procurando uma pessoa igual a você. Aí ele começa a ficar emocionado, chorar, não, eu preciso colocar uma pessoa de gerente à noite, mas eu preciso de uma pessoa de confiança. Então, seu salário vai ser mudado, vai ser tudo, e muito obrigado por essa integridade sua. Isso é muito raro hoje. E a sua fidelidade ao seu Deus. A sua fidelidade ao seu Deus. A hora que ele sai assim, ao Senhor, cabeça branca, olhos azuis, falou, rapaz, muito obrigado, porque eu não aguentava mais fazer teste com os outros aqui, todo mundo foi reprovado, mais de 6. Sabe o que Deus faz comigo o tempo todo e faz com você? Vai surgir um convite para mim irrecusável, que não é para mim aceitar. Mas muitas vezes eu troco, eu aceito, porque eu acho que é uma oportunidade. Vocês estão compreendendo assim ou não? Evangelho segundo escreveu João, não precisa abrir, eu não ia falar nada disso, nem desse exemplo. Capítulo 6 diz que o Senhor pergunta, preste atenção que Deus pode estar te testando e você não está prestando atenção. Filipe, aonde nós vamos comprar pães para alimentar essa multidão? O versículo diz exatamente assim, mas dizia isso para o testar, porque ele sabia o que estava para fazer. Deus, ele vai mudar a sua sorte, te abençoar com chácaras, com casa na praia, com isso, para ver qual que é a sua reação diante da noiva dele, ou seja, da igreja. Tem gente, irmãos, que no feriado já fica procurando feriado no ano para viajar. Ela não está disponível de Deus, ela já fez toda a agenda dela para viagens. Tem gente que não pode surgir um bico de R$200, vou ganhar hoje ou R$300, que ela já aceita, e não importa o culto, não importa ser Santa Ceia, não importa ser nada. Porque na mente dela ela fala, esse bico de eu ganhar R$500 hoje e tudo, eu não vou ter mais essa oportunidade, mas o culto eu posso vir amanhã. Quem garante? Quem garante isso? E se você está sendo testado ou testada? Porque quem é fiel no pouco, o que tem, gente? É fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Então, hoje, por exemplo, é feriado, as pessoas não trabalharam. Aonde está os nossos músicos para tocar um louvor? Eu não preciso deles, que tocam. Está aqui você, está a Raquel, está a Natália. Do louvor, só vocês duas. Vamos lá ajudar o pastor, vamos fazer um culto hoje, vamos. Então não adianta, irmãos, a gente... Não é um culto, não estou falando isso, que eu deixei de cobrar a presença, mas eu tenho que instruir, pastor, por que a minha vida não dá certo? Por causa dessas coisas. A gente tem que deixar as coisas, é para nós mesmo. Mas eu fico pensando, Deus pode contar com uma pessoa assim, que escolhe o dia que vai no culto? Não pode, eu tenho que estar disponível o tempo todo. Eu sou servo. Eu tenho que estar à disposição. Eu não posso servir por obrigação, domingo é dia de na igreja, eu vou, então eu já vou só de domingo mesmo. Não, isso não é servir. Mas vai falar isso, não é só para nós aqui da Moriá, pessoas que estão nos ouvindo pela transmissão. Você tem que avaliar se você está disponível para Deus ou não. Ou você é aquela pessoa interesseira, se Deus falar que vai te recompensar, aí você vem. Imagina o seu patrão chegar para você, você recebe bem, chegasse para você, posso usar você, Tiago? Tiago, preciso da sua ajuda nesse sábado o dia inteiro, só que eu não tenho condições de te pagar. Você vai se você gostar muito dele e da empresa, vendo a necessidade dele. Porque se ele falar para você, Tiago, vou te pagar R$1.000 para você vir sábado. Assim é Deus comigo.
Ele quer ver a minha disponibilidade, porque eu me importo com o reino, e me importo em fazer a vontade dEle, ou porque Ele tem alguma promessa para cumprir na minha vida. E as pessoas só servem não por causa de um propósito, as pessoas servem por causa de uma promessa. Você vai ver que os pastores erram nisso, irmãos. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Vai, vírgula. Deus não vai cumprir promessa naquele que não entendeu o cumprir do propósito. Vocês entendem? Nós temos direito a muitas promessas, mas muitas. Mas nós não servimos por causa dela. Nós servimos por amor a Deus e ao nosso semelhante. A motivação do nosso coração é ser uma pessoa acima da média, para deixar a vida do meu semelhante mais fácil. Por isso que eu tenho que ser aquela pessoa que eu seja a solução do problema, não o problema, não o gerador de problema. Vocês conseguem entender isso? Você consegue entender que Deus precisa de você? Eu vou dar só uma pincelada. Eu não ia falar nada disso. Não vou dar pincelada não, que só tem 1 minuto. Se Deus permitir, me cobrem para a gente estar falando dessa palavra no domingo. Aí eu vou abrir Gênesis para você. Mas eu tenho que ser aquela pessoa que Deus está procurando para usar. Eu tenho que ser aquela pessoa. Existe o Senhor, um clamor do Senhor. Vamos terminar no clamor do Senhor, no Isaías 6. Vamos terminar no clamor do Senhor. Capítulo 6. Vou ler um versículo só. Posso ler? Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz de quem? A voz de quem, gente? Do Senhor. Quem está falando? O Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem que está clamando? O Senhor. Fala assim: eu tenho que ser essa pessoa que o Senhor está procurando. Mas eu não posso ser qualquer um. Eu tenho que ser o filho, o servo. Se eu for essa pessoa aqui, Isaías disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer receber uma palavra profética sobre a sua vida? Se você for essa pessoa, capítulo 1, você já sabe, mas vamos ler. E eu vou ler o versículo 18 de propósito, porque Deus sabe quem é você, Deus sabe quem sou eu. Então preste atenção, o que Ele está disposto a fazer para o bem acontecer na nossas vidas. 18, vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, vão se tornar como a branca. Para quê? Versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Ou seja, repete comigo, fala assim: Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu fiz, mas Ele está me convidando para ser a pessoa que Ele está procurando. E se tiver pecado, Ele perdoa. Se tiver impureza, Ele tira, Ele purifica. Mas o que Ele quer? Se você aceitar, você vai comer o melhor dessa terra. Você pode dizer glória a Deus? Mas Ele está clamando: a quem eu enviarei? Quem há de ir? Um clamor no céu. Deus está me procurando e te procurando. Mas nós não acertamos ainda a mesma frequência dele. E são detalhes. Ele está falando de compromisso.
que o pecado Ele falou que vai perdoar. Sim ou não? Fecha a sua Bíblia. Fala para Deus: Senhor, eu vou jejuar, vou continuar no propósito de jejum. Se você não está no jejum, eu vou começar, mas eu vou ser essa pessoa que o Senhor está procurando. Reclina a tua cabeça, se você puder. Faz sua oração rápida. O Senhor está clamando nesse exato momento: a quem eu vou enviar? Quem há de ir? Eu não tenho noção, você não tem noção daquilo que Deus quer fazer por intermédio de nós, a unção que Ele quer derramar, o poder que Ele quer derramar, a glória que Ele quer derramar. A gente só tem que alinhar mais ao coração dEle. Por isso que é importante o jejum, importante a oração, bons livros, a gente mudar, menos do mundo, menos das amizades tóxicas nas nossas vidas, mais de Deus, mais da presença dEle, você se cuidar, sabe, em todas as esferas, você se cuidar espiritualmente, você se cuidar emocionalmente, você se cuidar fisicamente, você ter a percepção que tem pessoas que se aproximaram de você na sua vida e não acrescenta nada na sua vida. Então tira essas pessoas da sua vida. Não acrescenta, não contribui, não quer ver seu sucesso. Se aproxime de pessoas que querem o seu bem, que quer ver você desenvolver, não ficar dependente, mas você criar asas e voar como águia. Ver, se alegrar com a sua conquista, se alegrar com o seu sucesso, porque sabe, o seu sucesso vai ser sucesso de muitos, porque você tem um coração generoso. Vamos mudar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ache em nós um verdadeiro adorador, que nesse clamor que o Senhor está levantando no céu, quando nós falarmos eis-me aqui, que nós venhamos estar plenamente alinhado com o seu propósito, com o seu querer, que sejamos exatamente aquela pessoa que o Senhor está procurando, Deus, para fazer coisas extraordinárias nessa terra. O meu pecado é mais vermelho que o carmesim, Senhor, o Senhor sabe disso, que eu erro demais, mas o Senhor fez uma promessa que vai me purificar, e eu estou pronto aqui para ser purificado pelo Senhor. Estou pronto para ser dirigido por Ti. Eu sei que a culpa é minha, o errado sou eu. Eu preciso que o Senhor, com essa tenaz, pegue a brasa do altar e purifique a minha boca, os meus lábios. Vem, Espírito Santo. Vem. Eu quero ser exatamente o que o Senhor projetou que eu fosse no dia que o Senhor me escolheu. Aquilo que o Senhor quer fazer por intermédio da minha vida já está escrito, já está estabelecido. É que eu não entendi até agora. O Senhor é Deus que faz nova todas as coisas. O Senhor é Deus do recomeço. O Senhor disse que ainda que o meu pecado fosse mais vermelho que a escarlata, ia ficar mais branco que a neve. Eu quero estar na tua frequência, na tua sintonia. Eu quero te honrar mais do que qualquer outra pessoa. Eu quero te honrar mais do que eu honro os meus filhos. Eu quero te honrar mais do que eu honro a minha mãe, os meus irmãos, do que as pessoas mais importantes da minha vida. Eu quero, meu Senhor, colocar o Senhor, o teu reino, a tua vontade, a tua noiva, o teu propósito em primeiro lugar na minha vida. Te amar não de boca, mas de atitude sobre todas as coisas, todas as coisas. Não em discursos, mas em atos, em fatos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Se você puder, fique em pé, por gentileza. Coloque as suas mãos adiante. Antes de dar bênção apostólica, como profeta, como profetisa do Senhor, igual vou fazer com o Aldomiro, você não tem ideia o que Deus projetou em fazer por intermédio da sua vida. Você não tem ideia do que Deus projetou em fazer por intermédio da sua vida. Use as suas palavras, fala isso para alguém. Você não tem ideia do projeto de Deus, Alexandre, de fazer por intermédio da sua vida. Você não tem ideia. Você que está em casa, você não tem ideia do que Deus projetou em fazer por intermédio da sua vida. Então seja essa pessoa
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Senhor Espírito Santo, esteja sobre nós, o seu povo, não só agora, mas para todos sempre. A noiva do Cordeiro, diga um amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.